Somente a Deus darás culto. A resposta de Jesus à tentação. A passagem de Mateus 4:10 nos traz uma das declarações mais poderosas de Jesus durante seu ministério terreno. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Essas palavras foram ditas no contexto da tentação de Jesus no deserto, um momento crucial no início de sua missão. Após jejuar por 40 dias e 40 noites, Jesus foi tentado pelo diabo em 3 ocasiões distintas. A terceira e última tentação envolveu a proposta de Satanás de entregar a Jesus todos os reinos do mundo em troca de adoração. A resposta de Jesus foi firme e inegociável. Somente Deus deve ser adorado e servido. Esse versículo nos ensina lições profundas sobre a lealdade a Deus, a resistência ao pecado e o poder da palavra para vencer as artimanhas do inimigo. Nesta pregação, vamos explorar o significado de Mateus 4:10, entendendo seu contexto, sua aplicação na vida cristã e como podemos aprender com o exemplo de Jesus para resistir às tentações do mundo. O contexto de Mateus 4:10, Jesus no deserto, um tempo de provação. O capítulo 4 do Evangelho de Mateus começa com a informação de que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus 4:1. Esse detalhe é muito importante, pois mostra que a ida de Jesus ao deserto não foi um acidente ou um erro, mas um plano divino. Deus permitiu que seu filho enfrentasse a tentação para que sua fidelidade fosse provada e para que ele se tornasse um exemplo para nós. O deserto, na Bíblia, é frequentemente um lugar de provação e dependência de Deus. O povo de Israel passou 40 anos no deserto antes de entrar na Terra Prometida. Moisés ficou 40 dias no Monte Sinai antes de receber os mandamentos. Elias também jejuou 40 dias enquanto fugia para Horebe. Agora, Jesus passa 40 dias e 40 noites jejuando e orando antes de iniciar seu ministério público. O diabo esperou até o momento em que Jesus estava fisicamente mais fraco para atacá-lo. Isso nos ensina que Satanás frequentemente tenta nos atingir nos momentos de maior fragilidade emocional, física ou espiritual. As 3 tentações de Jesus, Satanás tentou Jesus de 3 maneiras diferentes. 1. Transformar pedras em pão, uma tentação voltada para o desejo físico e imediato. 2. Pular do pináculo do templo, uma tentação para testar Deus e buscar glória própria. 3. Adorar Satanás em troca dos reinos do mundo, uma tentação de poder e idolatria. Cada uma dessas tentações representa desafios que enfrentamos em nossa própria caminhada cristã. O desejo de satisfazer necessidades físicas sem confiar em Deus, a busca por reconhecimento e aprovação dos outros e a tentação de comprometer nossa fé em troca de sucesso e poder. A terceira tentação, o foco de Mateus 4:10. A última tentação foi a mais direta. Novamente, o diabo levou Jesus a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Mateus 4:8-9. Aqui, Satanás ofereceu a Jesus uma forma rápida de obter poder e domínio sobre o mundo sem precisar passar pela cruz. Era uma proposta de atalho para a glória, mas que envolvia um grande preço: adorar o diabo. Jesus imediatamente rejeitou essa proposta, citando as Escrituras: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Mateus 4:10. O significado profundo de somente a Deus darás culto. A resposta de Jesus em Mateus 4:10 não foi apenas uma rejeição à tentação de Satanás, mas uma afirmação fundamental sobre a natureza da adoração.
Jesus citou Deuteronômio 6,13, um trecho da lei de Moisés que enfatiza a adoração exclusiva a Deus. Temerás o Senhor teu Deus, e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Ao usar esse versículo, Jesus reforçou que somente Deus é digno de culto e adoração. Vamos explorar o significado dessa declaração em 3 aspectos principais: o conceito de adoração na Bíblia, o perigo da idolatria e a relação entre culto e obediência. O conceito de adoração na Bíblia. A palavra adoração vem do termo grego proskúnio, que significa se prostrar diante de alguém em reverência. No Antigo Testamento, a adoração era expressa por meio de sacrifícios, louvores e serviço no templo. No Novo Testamento, a adoração se torna uma entrega completa da vida a Deus. Jesus explicou isso à mulher samaritana. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. João 4:23. Isso significa que a verdadeira adoração não está limitada a um local físico, mas é baseada em um relacionamento genuíno com Deus. O perigo da idolatria e do desvio da fé. A tentação de Satanás era uma oferta de idolatria. Ele queria que Jesus se prostrasse diante dele. Mas a Bíblia deixa claro que adorar qualquer coisa além de Deus é pecado. O primeiro dos 10 mandamentos já estabelece isso. Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 23. A idolatria não se resume apenas a imagens esculpidas. Hoje, muitas coisas podem se tornar ídolos em nossas vidas. O dinheiro e a busca por riquezas. O desejo por fama e reconhecimento. O apego excessivo ao prazer e à comodidade. O culto ao próprio ego e à autossuficiência. Jesus nos ensina que não podemos servir a 2 senhores. Mateus 6:24. Ou adoramos a Deus, ou nos entregamos a falsos deuses. A relação entre culto e obediência. Adorar a Deus não é apenas cantar louvores ou ir à igreja, mas obedecer à sua vontade. Jesus mostrou isso ao rejeitar a oferta de Satanás e permanecer fiel ao Pai. A Bíblia ensina que a verdadeira adoração envolve submissão. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. João 14:15. Isso significa que nossa vida deve refletir nossa adoração. Quando obedecemos a Deus, estamos demonstrando que o adoramos acima de tudo. O poder da palavra contra as tentações. A resposta de Jesus a Satanás em Mateus 4:10 nos ensina que a palavra de Deus é a maior arma contra as tentações. Em todas as 3 investidas do diabo, Jesus respondeu com um "está escrito", citando as Escrituras. Isso nos mostra que conhecer e aplicar a palavra é essencial para resistirmos ao mal. Jesus cita Deuteronômio 6:13. Quando Jesus disse: "Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto", ele estava citando Deuteronômio 6:13. Esse trecho faz parte do Shema Israel, uma das passagens mais importantes da Torá, que enfatiza a lealdade exclusiva a Deus. A escolha de Jesus em citar essa passagem revela que a adoração a Deus deve ser exclusiva e total. A obediência à palavra de Deus é o verdadeiro culto. A Escritura tem autoridade sobre todas as situações. Se Jesus, o próprio Filho de Deus, usou a palavra como defesa, quanto mais nós precisamos conhecê-la e aplicá-la em nossas vidas. A importância de conhecer as Escrituras. Muitos cristãos enfrentam dificuldades espirituais porque não têm um fundamento sólido na palavra de Deus. O salmista declarou: "Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti." Salmo 119:11. Isso significa que quando temos a palavra dentro de nós, conseguimos discernir o certo do errado e resistir às tentações. Algumas formas práticas de fortalecer nosso conhecimento bíblico incluem leitura diária da Bíblia, meditação e memorização das Escrituras, oração e aplicação prática do que aprendemos,
Como a palavra fortalece nossa vida espiritual. A Bíblia é descrita como uma espada na armadura espiritual do cristão. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6:17. A relevância para os dias de hoje. A tentação que Jesus enfrentou no deserto não foi algo exclusivo dele. Até hoje, o inimigo continua tentando desviar os cristãos com promessas de poder, riqueza e prazeres. Embora a forma da tentação tenha mudado, o princípio continua o mesmo. Satanás sempre quer nos afastar da verdadeira adoração a Deus. Os reinos do mundo modernos. Na terceira tentação, Satanás mostrou a Jesus todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Mateus 4:8. Hoje, muitos cristãos enfrentam tentações semelhantes. O desejo por riqueza excessiva. O materialismo pode se tornar um ídolo. A busca por fama e reconhecimento. O orgulho pode afastar alguém de Deus. O prazer sem limites. O hedonismo pode levar ao afastamento dos princípios bíblicos. Como Satanás ainda tenta desviar os cristãos. Satanás usa diversas estratégias para enfraquecer nossa fé, como distorcer a palavra de Deus, assim como fez com Jesus no deserto. Criar atalhos fáceis, prometendo sucesso sem esforço ou compromisso com Deus. Oferecer soluções tentadoras, mas que comprometem a santidade do cristão. Por isso, é essencial estarmos alertas e espiritualmente fortalecidos para não cairmos em engano. A necessidade de permanecer fiel a Deus. Jesus nos ensinou que a verdadeira adoração exige fidelidade. Isso significa que, mesmo diante de tentações e dificuldades, devemos permanecer firmes no compromisso com Deus. Algumas maneiras de fazer isso incluem priorizar a oração e a comunhão com Deus diariamente. Evitar influências que nos afastam dos princípios bíblicos. A vitória em Cristo sobre as tentações. A resposta de Jesus a Satanás em Mateus 4:10 não foi apenas uma defesa pessoal, mas uma declaração de vitória espiritual. Ele não apenas resistiu à tentação, mas também ordenou que o inimigo se retirasse. Isso nos ensina uma verdade poderosa. Em Cristo, também podemos vencer as tentações e permanecer fiéis a Deus, a autoridade de Jesus sobre o maligno. Após a declaração de Jesus, a Bíblia nos diz: então o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Mateus 4:11. Isso mostra que Satanás não tem poder sobre aqueles que estão firmados na palavra e na autoridade de Deus. Jesus nos deu essa mesma autoridade. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Ou seja, se estivermos submetidos a Deus, podemos resistir às tentações e o inimigo não terá domínio sobre nós. O papel do Espírito Santo na vida do cristão. Jesus foi cheio do Espírito Santo antes de enfrentar a tentação. Lucas 4:1. Isso nos ensina que não podemos vencer o inimigo sozinhos. Precisamos do poder do Espírito Santo. O Espírito Santo nos ajuda a discernir as estratégias do inimigo, permanecer firmes na palavra, ter força para rejeitar o pecado. Por isso, é essencial buscar uma vida cheia do Espírito, através da oração, leitura da Bíblia e comunhão com Deus. Como viver uma vida de adoração genuína? Jesus disse: somente a Deus darás culto, o que significa que a adoração não é apenas um momento na igreja, mas um estilo de vida. Adoramos a Deus quando colocamos Ele em primeiro lugar em todas as áreas da nossa vida. Vivemos em santidade e obediência. Temos um coração grato e rendido à sua vontade. Se vivermos dessa maneira, experimentaremos a verdadeira vitória espiritual e nos aproximaremos cada vez mais de Deus. Conclusão: a resposta de Jesus em Mateus 4:10 nos ensina 3 verdades essenciais. 1.
A adoração deve ser exclusiva a Deus. Nada pode ocupar o lugar de Deus em nosso coração. 2. A palavra de Deus é nossa maior arma contra as tentações. Precisamos conhecê-la e aplicá-la. 3. A vitória sobre o inimigo vem pela obediência e submissão a Deus. Quando estamos em Cristo, o diabo não tem poder sobre nós. Jesus nos deixou um exemplo de fidelidade e nos mostrou que podemos vencer as tentações quando estamos firmados na palavra e no poder do Espírito Santo. Que possamos viver uma vida de adoração verdadeira, resistindo ao inimigo e glorificando a Deus em tudo. Se esta mensagem abençoou sua vida, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com mais pessoas. Assim, você nos ajuda a levar a palavra de Deus ainda mais longe. Que Deus te abençoe grandemente.